Fala pessoal, aqui é o canal Opinião Otaku, como vocês estão? Estão bem? Hoje estou vindo para analisar o terceiro episódio da quinta temporada de Miraculous. Vou analisar os fatos ponto a ponto, né, na ordem mais cronológica possível dos fatos. Então, sem mais delongas, bora para a análise. O episódio começa com a Marinette, né, se sentindo para baixo e pensando muito no Monarca em todas as situações, no que ela pode fazer, né, para tentar impedi-lo, para tentar recuperar os Kuamis principalmente. Então isso acaba ocupando muito espaço na sua mente e a Alia está lá junto dela, né, dormindo junto lá para tentar auxiliá-la, para tentar confortá-la, né, o que sempre é muito importante, é uma amizade muito forte, né, entre as duas e uma acaba ajudando a outra sempre, então muito legal de ver. Depois o cenário muda, né, para a casa do Gabriel Agreste, onde ele está conversando com os Kuamis, e ele acaba tendo um diálogo bem interessante com o Kuami do Galo, né? Tentando descobrir um pouco dos seus poderes, acreditando que ele pode ter o poder que quiser. Ele pede para o Galo utilizar o poder do coelho, né? Mas ele diz que isso não é possível, né? Que ele não tem essa habilidade. Um Kuami é único e ele não pode utilizar poderes de outros Kuamis, né? Ele só pode utilizar, né, outros tipos de habilidade, né, que outros Kuamis não tenham. Então, bem interessante de a gente descobrir essas coisas. Eu acredito que nesse momento ele esteja falando a verdade, pois tem um momento ali que os Kuamis começam a meio que tentar enganar, né, o Monarca, o Gabriel Agreste no caso. Mas, claro, eles pensando que estão falando a verdade, pois eles foram bem instruídos pela Marinette, né, caso uma situação como essa ocorresse. Então foi bem legal e bem interessante da parte dela planejar isso com muita antecedência, já que os Kuamis não podem mentir. É uma informação que eu também não tinha. Então foi bem legal descobrir isso. E o Monark, muito instigado em querer descobrir a identidade da Ladybug, no caso, ele quer descobrir a localização, né, da sua casa e tudo mais. E os Kuamis começam um processo que eles foram bem instigados pela Marinette para ter uma caça ao tesouro, vamos colocar assim, né? E o primeiro passo é ir até a casa da Marinette. E é uma surpresa, né? O Monarca chega até lá e se depara com a Marinette. A Marinette age como tal, né, bem atrapalhada ali, fingindo estar com medo, e sabe lidar muito bem com a situação e acaba pegando lá uma chave, né, de um armário lá da pista de gelo, né, da patinação de gelo, e acaba entregando para ele. Ele quebra lá o chaveiro, no caso, e tem um número, e ele pensa, né, a segunda pista deve estar lá na pista de patinação, né? A Alia acaba subindo as escadas e vendo a situação, né? E o Monarca até meio que dá uma ameaçada nela, ainda mais que ela começa a filmar e tudo mais, e ele quebra o celular dela, ela fica bem irritada com isso, mas ele tá com muita pressa e parte imediatamente ali do quarto, não descobre e nem desconfia que a Marinette é a Ladybug nesse caso, então ela escapa, né, primeiramente disso, e daí em diante ela já começa, né, com um plano já pré-elaborado, né, partir para onde é o desfecho do seu plano, que no caso seria o Museu de Cera. Antes disso, né, o Monark segue pistas falsas, né, vai na patinação de gelo, e depois, sim, tem o seu desfecho lá no Museu de Cera, em frente à estátua, né, dos dois, do Cat Noir e da Ladybug, e a armadilha já está bem armada, bem articulada ali, né? Eu já logo percebi quando ele chegou ali, suspeitei de algo e não deu outra, né? O Cat Noir de cera não era de cera, era o verdadeiro que estava ali fingindo ser uma estátua, e a Ladybug estava escondida atrás de algumas estátuas que estavam cobertas, né, por um lençol branco, e acabou tacando ali seu ioiô, né, meio que prendendo, aprisionando ele, utilizou o talismã e também aprisionou ele com uma espécie de borracha, uma corda, né, que rolou no corpo do Monark e derrubou ele. O Cat Noir também logo ativou seu cataclismo, ameaçando drasticamente o Monark, né, qualquer movimento que ele fizesse, né, principalmente de utilizar poderes dos Miraculous, ele acertaria o Monark com o cataclismo, então é algo muito perigoso. A gente pensou, né, pelo menos eu sempre pensei que se você tocasse um humano com cataclismo, esse humano já era, ele seria completamente destruído, né, o corpo dele seria apagado e se destruindo aos poucos, mesmo que você desse um leve toque, eu achei que ia tudo corromper, pelo menos era o que eu pensava, mas em frente no episódio acaba se provando ao contrário, né? Então ele acaba caindo, ficando preso. Os Kuamis ficam muito felizes, né, de reverem a Ladybug, no caso, e eles têm uma breve conversa, mas o Monark, claro, ele não iria desistir, né? Ele arrisca tudo e tenta fugir, tomando o cataclismo no braço, e mesmo com muita dor, ele consegue abrir o portal e fugir. Uma parte aí que eu não curti tanto, achei que era possível sim atravessar o portal, né, junto dele. Não sei se tem restrição, né, para passar mais de um agente, eu acredito que não,
pois ele abriu e a Ladybug e o Cat Noir simplesmente ficaram observando ele afundar, ele ir embora e não fizeram nada, nenhum movimento, nada, simplesmente nada. O Cat Noir ainda atacou ainda, né, pelo menos, ainda acertou o braço dele com cataclismo, algo que fez muito mal até para ele próprio, né, pois ele sabe que tem alguém ali atrás da máscara, né, então ele se preocupa com essa pessoa, apesar dela ser do mal, ele ainda tem essa preocupação, mas a Ladybug não, ficou tão distraída com os Kuamis que se esqueceu completamente do Monark. E ele fugiu e levou também, no caso, o talismã dela, fazendo com que ela não pudesse retornar tudo ao normal, né? Ou seja, reparar o braço danificado dele. Então, isso acabou mexendo um pouco ali. Uma ficou mais chateada por ter perdido os Kuamis novamente, e o outro, no caso, o Cat Noir, triste por ter ferido alguém, né? Gravemente, pois ele não sabe o que um cataclismo causa em um humano, pois ele nunca tinha acertado algum antes, né? E dessa vez acertou. Não aconteceu o que eu esperava, que fosse uma destruição total, né? Simplesmente aconteceu uma ferida ali no braço. O braço dele fica bem esquisito, bem estranho. Posteriormente é mostrado ele como Gabriel Agreste lá desenhando, né, um protótipo de roupa, né? O Adrian até aparece e fala pro seu pai que vai desistir de ser modelo nessa cena. E depois ele dá uma olhada pro braço e está uma marca preta, né? Uma marca esquisita, escurecida ali. Com certeza ele está sentindo dor, é perceptível, né? Mas, por enquanto, ele está levando, né? Não foi nada assim tão prejudicial que impeça ele de fazer qualquer coisa. Ele está escondendo muito bem, não sei se aquilo ali pode se alastrar, pode piorar, isso só com o decorrer dos episódios, mas, por enquanto, ele levou até de boa tomar um cataclismo que, para mim, é uma surpresa enorme. Depois disso, a Marinette retorna para o seu quarto, né? Reencontra a Alia que estava lá, as duas conversam, ela meio que conta o plano, né? Como planejou completamente toda a situação para tentar capturar o Monark, ou quem quer que seja que tenha roubado, né, os Kuamis, e ela contou todo o seu plano, né, a trajetória de tudo, como ela doutrinou praticamente, né, os Kuamis a mentirem, tudo mais, as pistas, a caça ao tesouro, tudo isso foi contado. Isso foi bem legal, mostrando a estratégia dela e como ela pensou com muita antecedência, né, já imaginando que isso poderia acontecer no futuro. Isso mostra como ela é esperta, né, a Marinette sempre é muito sagaz, muito esperta, ela consegue pensar muito à frente. Isso mostra por que ela é capaz de ser a heroína de Paris. E depois dessa conversa, né, onde ela conta toda a história, as duas se abraçam lá, né, se confortam por toda a situação e por ela ter falhado em recuperar os Kuamis. Então a Marinette ficou um pouco para baixo, a Alia dá um apoio a ela e depois volta lá para a casa do Gabriel, onde ele começa a utilizar mecanismos, né, tecnológicos que vêm também das empresas da Tsurugi, né, a mãe da Kyoko, uma bola lá, uma coisa esquisita que ele utilizou, que acaba transformando os Miraculous em pó. Depois ele reconstruiu tudo em formato anelar, né? E transformou todos os Miraculous em anéis. Foi mostrado nas mãos dele, né? Todo o processo, né? Primeiro o raio cai no Miraculous, transforma tudo em pó. Ele tá com uma espécie de líquido, uma coisa esquisita. E depois utiliza a tecnologia para transformar em um anel. E no final, todos os anéis estão formados. E os Kuamis estão aprisionados, né, num círculo bem esquisito. E eu acredito que agora ele consiga utilizar os poderes dos Kuamis apenas utilizando o anel. E o Kuami não precisa estar ali, né, com ele, no caso, né, atrapalhando, perturbando ali no ouvido dele. Ele pode, acredito eu, né, permanecer com os Kuamis lá, nesse círculo ali, e utilizar o poder por livre e espontânea vontade, né? Sem preocupação, sem ter efeitos colaterais, principalmente, né? Que é algo sempre prejudicial para o Monark. Ele não conseguiu utilizar todos os poderes ao mesmo tempo. Talvez agora, em formato de anel, ele consiga, né? Vamos ter que esperar também para aguardar e ver ele em batalha. Mas para ele ter feito isso, eu acredito que agora ele possa utilizar a força total, né? Poder máximo. Vamos esperar e aguardar. Mas é o que eu espero, é o que eu aguardo. E no final foi revelado, né? Sua nova imagem, né, seu novo design com a sua roupa e tudo mais. Eu já tinha visto essa imagem com antecedência através de alguns spoilers que eu tomei, e na imagem eu achei bem feia, bem ruim. Só que no episódio em questão não achei assim tão ruim. Não é nada que me agrade assim maravilhosamente, né? Nunca gosto muito dos designs do Rock Moth, Shadow Moth e tudo mais, Monark, o que for. Não acho o design maravilhoso assim, mas eu acho que é menos pior do que eu esperava, né? Então ele mostra sua nova aparência. E o início de uma grande batalha está por vir, né? Vamos ver o que ele vai fazer com esses anéis. Se ele realmente vai emprestar para outros portadores, né? Que ele posteriormente deve akumatizar também. E isso dá mais poderes ao akumatizado. Ou não, né? Ou se esses anéis ficam realmente nas mãos dele e tem um outro mecanismo, né? Para emprestar o poder. Tem que ver como vai funcionar esses poderes, né? Esses anéis. Eu vou aguardar para ver nos próximos episódios. Mas foi um episódio interessante, legal. Uma certa tensão, principalmente quando o Monark chega lá, né? Na casa da Marinette, a gente pensa que ele pode descobrir naquele ponto que ela é a Ladybug, mas acaba não acontecendo, ele é facilmente enganado,
como costumeiramente é, e depois também o fato do Cat Noir, né, acertar um cataclismo nele, algo que também deixou uma tensão no ar, mas por enquanto não parece ter sido nenhum problema muito grande. Vamos ver com o passar do tempo se essa ferida no braço dele vai piorar ou não. Mas é isso, foi um episódio interessante e vamos ver se os próximos episódios nos surpreendem, né, de maneira positiva ou não. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, tenham gostado. Lembro vocês de todo o ritual aqui embaixo, vocês fiquem à vontade para fazer o que quiserem. Agradeço muito a todos e até a próxima!